Alô! Tudo ok? Tudo bom? Tudo ótimo, meu amor. Como é que você está? Ótimo, é um prazer imenso estar aqui falando com você. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceito também, viu? O pessoal pedia muito, muito, muito você aqui. Ah, que coisa boa, bom saber disso. Principalmente o Franklin, é um fã seu que ficava muito me pedindo para trazer. Ai, sim, querido. Ô Ellen, em qual parte do planeta Terra, em qual cidade você está hoje? Eu estou em Belém do Pará, que é Hum, onde eu resido. sim. Estou na minha casa, né? E a gente mora aqui, Que né? Eu massa. moro aqui. Sabe que eu sempre. Deixa eu. Ó, sim, Ellen, há tempo faz muito tempo que eu quero você, porque o pessoal fala muito em você. Aqui em Recife, sempre vieram muitas bandas daí do Pará para cá, e eu sempre ouvia muito falar na Cheiro Verde. Muito, muito, muito. Sim, sim, é uma banda, a gente já tem 26 anos de carreira, né? Foi Sim, uma das bandas, foi a banda, eu acho que percussora do estilo do estilo, né? brega. Na época que a Cheiro Verde começou, não tinha nenhuma banda de brega em evidência, não existia banda. Tinha Sim, muitos cantores, né? Como cantores Juca Medalha, Nelsinho Rodrigues. O Nelsinho acho que começou logo depois. Mas tinha Juca Medalha, a galera mais antiga. Então tinha muitos cantores. Mas banda de referência, a Cheiro Verde foi assim que eu acho que alavancou o brega, né? Quando a sim. gente gravou o primeiro CD, que foi a Cheiro Verde começou em 94, Nossa. né? Foi 94, 30 de setembro de 94. E a gente gravou o primeiro CD em 98, quando a gente lançou, né? E então já vai aí 26 anos de estrada. E a gente, com o primeiro CD, conseguimos emplacar o brega na rádio FM, que não tocava, né? E de uma banda local. Sim. Então a gente conseguiu ir abrindo portas, e nisso aí começaram a vir várias bandas, né? Várias bandas foram aparecendo, se formando várias bandas, muita gente de sucesso. E isso é muito legal, me sinto muito orgulhosa e uma responsabilidade muito grande de ter feito parte de ter conseguido abrir essa porta aí para Que essa galera que está hoje maravilhosa e grandes artistas. Vocês são como a Mastruz com Leite no forró, né? Vocês foram as Oi? pioneiras. São como, no Brega, vocês são como a banda Mastruz com Leite, né? Acho que sim. Eu Mastruz acho com que Leite sim, foi mais a ou banda menos. pioneira, né? Que a gente chama a banda mãe É, no Nordeste. Mastruz com Leite é a banda mãe. Mas você foi desde o início, você foi vocalista? sim, a banda foi montada pelo meu pai. A Sim, Cheiro Verde era uma banda base, baile do Xodó, que era uma casa popular de brega sim. regional, né? Então, a Cheiro Verde tocava, começavam os shows, né? A gente era a banda baile, na verdade, né? Antes de gravar o CD. Era aquela banda que fazia 4 horas de função. Eu era bem novinha, que eu canto desde muito menina. Sim. Quando começou a Cheiro Verde, eu tinha 17 anos, né? Nossa. Então, a gente tocava, só que na época tinha cantor também, né? O primeiro cantor da Cheiro Verde, o nome dele o apelido e nome era conhecido aqui como americano. Hoje em dia ele não canta mais, na verdade, ele canta gospel, mora no interior do estado, né? E depois no americano passou o Beto, que era um outro cantor que também não canta mais. Aí depois dele entrou o Marcelo Aguiar, que foi o que gravou o primeiro CD comigo, que cantou a varejeira, Cisca, Cisca, varejeira. Era o Marcelo Aguiar que cantava comigo. E Sim, logo em seguida, depois do Marcelo, entrou o Flávio Miranda, que hoje tem a banda Batidão, sim, né? E claro. o Flávio cantou e ficou comigo na Cheiro Verde durante um bom tempo. Ele gravou 3 CDs junto comigo, né? Então eu tô desde o comecinho, né? A banda o meu pai fundou a banda junto comigo.
que era o seu Chiquinho do Xodó. Que massa. E como surgiu o nome Cheiro Verde? Por que Cheiro Verde? Pois é, isso é bem legal de explicar. É Cheiro Verde porque, como tinha o Xodó, com o X, a minha mãe disse, vamos colocar um nome muito usado, de alguma coisa muito usada aqui na região, né? E cheiro verde é um tempero muito usado aqui por causa dos peixes. Sim. No começo o pessoal encarnava, né? Cheiro verde, tempero de peixe. Isso é. E o que que tem? Então a gente queria ligar né, a alguma coisa nossa aqui da nossa região do estado. E aí a gente colocou com X por ser uma banda, por fazer referência ao Xodó, depois ao estúdio XD Record, que foi onde a Cheiro Verde gravou quase todos os discos, tirando o que foi gravado aí em Recife, sim, lá na Sumax, que foi aquele CD ao vivo, sim, né? Mas todos os outros foram gravados, até hoje, são gravados no estúdio XD Record, que hoje quem toma conta é o engenheiro e técnico de som, que é o meu irmão, o André. Nossa, que legal. Ô Ellen, e por que agora, recente, não sei se recente, vocês decidiram tirar o nome Banda Cheiro Verde, o nome Banda da marca, e agora Isso é Cheiro Verde? Isso é Cheiro Verde. É porque a gente tinha um processo de muitos anos que corria no NPI, com uma outra banda Cheiro Verde, só que essa outra banda Cheiro Verde é Cheiro Verde com CH. Né? Só que o NPI deu o direito de uso do nome para eles, né? Só que a gente ainda está num processo, isso é uma coisa muito delicada, que demora anos. Então a gente optou não usar mais. Como a banda já tem um nome e tem uma cara, que sou eu, que não tem como desvincular mais, são 26 anos. E aí, então, a gente decidiu colocar Isso é Cheiro Verde, que é uma coisa que eu uso muito no show, quando eu entro para cantar. Segura, que isso é Cheiro Verde ao vivo. Isso é Cheiro Verde, entendeu? Então, ficou. E aí, a gente decidiu optar por usar Isso é Cheiro Verde. Ellen Patrícia, Isso é Cheiro Verde. Né? Então, a gente está usando dessa forma agora. A Cheiro Verde é uma banda do ritmo calypso, não é isso? Assim... O ritmo calypso foi o ritmo que ficou conhecido através da banda Calypso, sim, certo? Mas a Cheiro Verde, ela é brega, né? A gente começou com brega. Sim. Aí, uns anos depois, surgiu a Calypso, que estourou, sim, né? Fez sucesso e colocou a nomenclatura Calypso como ritmo. Sim. Né? Mas a gente é uma banda de brega e acabou tocando, ficou conhecida no Brasil inteiro como Calypso. Então, é uma das vertentes do brega pra gente, o Calypso. Assim como tem o Tecnobrega, que é uma das vertentes, sim, do brega, assim como tem o Tecnomelody, como tem o Electromelody, tudo é vertente do brega, porque o brega já existe há anos, né? Então, quando a Cheiro Verde começou, já tinha o brega, né? A gente só, na nossa época, que é quando a banda começou, os meninos, os produtores, que foi a própria, os músicos que faziam parte da banda, que são grandes músicos que gravaram aí com grandes artistas, Charles, baixista, o John Cabano, né? O Cléo Pinheiro, são grandes produtores, e aí a gente só fez colocar o nosso molho paraense, né? Que são essas guitarras, essas levadas de guitarra, acelerou mais um pouco o pitch, é diferente do brega que você escuta em Recife, sim, que antes era mais lento, não é verdade? O de Recife, o brega do Maranhão, que o brega era muito sucesso no Maranhão. E quando foi para o Pará, a gente só fez acelerar um pouquinho esse pitch, né? E daí aconteceu, né? Estamos aí todos esses anos. Vocês tiveram uma música na novela... Qual foi a novela? Foi na Avenida Brasil. Avenida Brasil. A gente teve a música que é um Tecnomelody, que é o Tá Faltando Homem, que foi tema da Ianca, da Olenka, perdão. Lembra da Olenka? Foi tema da Olenka, essa música. Foi uma escolha, uma surpresa muito grata. Assim, fiquei... Gente, eu não tô acreditando, só vou acreditar quando tocar, né? Sim. E por causa dessa música, a gente foi pra Globo, fiz o programa de televisão da Ana Maria Braga, né?
participamos do programa da Cátia Fonseca na TV Gazeta, também do programa do Leão, que era na Rede TV. Sim. E, assim, foi muito bacana. A gente só não conseguiu ter um espaço maior, uma visibilidade maior, justamente por causa do nome. Porque foi quando aconteceu o problema de ter que mudar o nome em cima da hora, justamente por causa desse processo. Entendi. Né? E aí, na hora lá, junto com o pessoal da gravadora, que entrou em contato com a gente, que era a nossa gravadora, que colocou a música na novela, que era a Gema não, perdão, que era a LGK. Sim. E aí colocou Cheiro de Mel, para não perder, né? Aí ficou Cheiro de Mel, aí foi que entrou na novela. Sim. Então acabou, de uma certa forma, prejudicando, porque as pessoas conhecem a Cheiro Verde. Sim. E a Cheiro de Mel era uma banda nova. Uma banda nova. Né? Exatamente. Aí a gente foi em cima da hora. Ou trocava, ou a gente perdia essa oportunidade, né? Entendi. Mas aí a gente foi e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. E ouvir a minha voz na televisão, nível nacional e até internacional, sim, foi assim, uma emoção muito grande. Assim, fiquei muito feliz. E como surgiu esse convite para a novela? Foi a gravadora que fez a ponte ou procuraram vocês diretamente, a produção da novela? Foi assim, a proposta foi do diretor da novela, sim, né, que eles estavam fazendo e eles queriam colocar ritmos daqui do norte. Sim. E aí o pessoal da gravadora da LGK, que é do Liber Gadelha, entrou em contato com o pessoal daqui e eles fizeram um estudo e queriam uma banda que tivesse um nome, assim, que já tivesse uma história, que tivesse, como é que eu posso dizer? Que eu tivesse concretizada aqui no Pará, né? Uma banda que... Aí foi que entraram em contato com a gente, pediram todo o nosso material, a gente mandou todas as músicas e foram eles que escolheram a música, entendeu? Ele que escolheu para a personagem que ele queria. E aí escolheram essa música, Tá Faltando Homem. Que massa. Ô Ellen, muitos se falam e já foi dito por A mais B que a banda Calypso, quando chegou a estourar a nível nacional, alguém lá de dentro meio que trancava as portas para as bandas paraenses. Sim. A nível das emissoras. Isso acontecia com vocês? Vocês sentiram que isso aconteceu? Ou já chegou ao ouvido de vocês? Não, não chegou ao ouvido, não, mas eles fizeram mesmo. E, assim, a gente sabe quem é. Sim. Que fazia, sim, né? Então, não vou citar o nome dele, sim, mas você sabe. Sim. Já falei dele, você já sabe quem é. E ele fazia assim, e ele fez com a gente, assim como ele fez com vários artistas daqui, várias bandas. Ele fez com a gente quando nós fomos para Recife fazer um trabalho de divulgação, que a gente ia se apresentar num programa, chegou no local, na rádio, e simplesmente tinha sido mandado CD, tinha sido mandado tudo, mas chegou na hora no programa, eles não tinham disco e CD para tocar e não tinham a música. Você acredita nisso? Para a gente divulgar na hora da entrevista. Caramba. E depois a gente descobriu que ele fez outras coisas. Quando eu fui para São Paulo me apresentar também, rolou esse boicote. Já estava programado vários shows no circuito que eles chamavam Circuito do Forró, né, que tem lá várias casas, era Patativa, sim, várias casas de show. Então, só que eu tive a sorte e o seu, meu Deus do céu, que era o dono do Patativa, ele foi um pai para mim, né? Meu Deus, seu José, eu vou lembrar o nome dele, vou falar daqui a pouco. Então, era o dono do Patativa. Ele foi um pai, nos abraçou. Quando ele viu que tinham boicotado a gente nas outras casas, ele disse, minha filha, eu com 23 pessoas, uma banda gigante, balé, um monte de gente, para passar um mês, para fazer uma turnê. E boicotaram as casas. E aí ele disse, minha filha, não se preocupe, mas pelo menos aqui você vai tocar. Eu vou lhe pagar um cachê, que você vai se segurar, pagar o seu pessoal, se manter.
e faça aqui os shows, eu vou botar você para abrir o show dos artistas principais, né? E a gente abriu show para o pessoal do Calcinha Preta, maravilhosos, né? A Paulinha, a Silvânia. A gente abriu show para o pessoal da Caviar com Rapadura. Abriu show para várias bandas de forrós de nome aqui em São Paulo, né? No Brasil. E lá principalmente. Então ele foi assim um paizão, né? Nos abraçou de uma forma maravilhosa. Mas infelizmente aconteceu isso, sim. E é triste até de dizer, Não né? só com Porque vocês, eu acho, com várias bandas ele fazia isso. né? Ele poderia ter fortalecido o movimento e hoje em dia ele estaria com um nome e um respaldo maravilhoso, né? E até, talvez estivesse até mais rico do que ele já é, do que ele ficou, Isso. né? Mas ele não foi um homem de visão, empreendedor. Exatamente. Mas infelizmente é fazer o quê, né? Essa desunião e esse egoísmo existe muito no meio. Eu entrevisto pessoas, era todos os dias, agora é quase todos os dias aqui, artistas, dentro da Calcinha Preta, da Mastruz, de inúmeras bandas. E a gente vê que no forró isso começou a mudar. Começou a existir uma união para levantarem a bandeira. Né? Até eu acredito muito que isso existia sim aqui no Nordeste em relação a forró, mas era dos donos da banda. Mas depois que começou a ter muito carreira solo, cantores eles começaram a se unir. E tá aí o Wesley Safadão, que é um exemplo também, que levanta, lógico, ele abriu o escritório dele, puxou pessoas que era o que deveriam a Calypso ter feito na época, já que estavam no topo, abrisse um escritório para levantar os outros, ganharia todo mundo. Todos os lados. Dos lados. Isso. E ele ia ter um nome muito grande, ia ter uma, assim, eu não sei se foi por medo, eu acredito que todos nós temos espaço. Sim. A gente não agrada a todo mundo. Tipo, quem gosta do meu estilo, né? Pode não gostar do estilo da Joelma, pode não gostar do estilo da Companhia do Calypso, né? E tem gente que pode gostar de todas, né? E é muito complicado, porque ele prejudicou tanta gente maravilhosa, tantas bandas maravilhosas, que inclusive até acabaram depois, entendeu? Boicotaram, desistiram, porque é muito difícil, né? A gente mora num estado muito distante. E para a gente, assim, o meio de locomoção, né, tudo é mais caro para vir para o norte. Para a gente sair do norte para o nordeste, do norte para o sul, então nem se fala. Aí você já pensou, né? Eu acho que foi um erro assim muito grande. Acho que as coisas poderiam ter tido uma união muito maior. Ele poderia ter sido mais inteligente, ter sido inteligente. Sim. Né? E eu acho que o movimento e a música, só quem tinha a ganhar era o público. Com certeza, com certeza. Hoje, na sua visão, ainda existe essa rivalidade dos artistas paraenses de um sair, poucos se destacam a nível nacional. Pouquíssimos. Pouquíssimas bandas paraenses. Mas você acha que ainda existe essa crença de um sair não querer ajudar o outro, ou você acha que está mudando a história? Porque eu posso dizer, por experiência própria, que eu já convivi com outras bandas, já tive convivência com outros artistas que vieram daí do Pará, aqui, na época, e eles meio que tinham raiva quando outros vinham. Aí eu dizia, gente, por que é que vocês têm raiva? Porque os outros estão vindo para cá. Porque eu acho que criou na época não sei se é uma lenda, alguma coisa assim, que no Pará, porque Calypso aconteceu primeiro aqui em Recife, muita gente queria vir para o Recife, na época daí do Pará. E aí quando vinham, eu via que os outros, a gente mesmo assim do meio do forró percebia que as outras bandas paraenses meio que não queria que os outros viessem. Aí eu disse, nossa, é estranho isso. E a gente percebia muito isso. Na sua visão, ainda existe isso? Ou você não achava que não sentia com outras bandas isso? Não sentia isso? Olha, hoje, você está perguntando hoje, né? Hoje. Hoje. Assim, eu acredito que hoje,
com a maturidade, hoje a turma viu que as coisas precisam de fato de união, né? E como eu falei ainda agora para você, cada pessoa, cada artista tem uma identidade. Ninguém é igual a ninguém, né? Eu tenho um timbre de voz, eu tenho um modo de cantar. Cada artista tem uma identidade. Então, ninguém vai roubar o lugar de ninguém. As pessoas têm que ter consciência disso, né? E você tem que fazer o seu melhor para o seu público. Não porque você quer prejudicar ou porque você quer ser melhor que a outra banda. Eu acho que isso é uma burrice, na minha opinião. Sim. Então, eu acredito assim que hoje os artistas paraenses são mais unidos, né? Tanto que tem lives com todo mundo unido, né? Nessa pandemia, todo mundo fez várias lives, a galera é muito mais unida e eu acho que se acontecesse, eu espero, né? Assim, que se um artista do nosso estilo de fato estourasse, ele tivesse essa consciência e fizesse o que não foi feito lá atrás, conseguisse puxar a galera boa, entendeu? Se conseguiu se estabilizar, vamos montar uma produtora, seja lá o que, vamos chamar esses artistas, a gente quer investir e vamos mostrar a riqueza. O Pará é um estado muito rico, musicalmente, muito, é um cenário musical enorme. Então, eu tenho esperança que isso aconteça ainda, né? Vamos ver. Mas eu acredito que hoje todo mundo tem uma cabeça bem diferente, que viu que a união faz a força, de fato. Com certeza. Estão perguntando aqui, alguém perguntou aqui se você já foi chamada para a Companhia do Calypso. Eu fui chamada anos atrás, quando... Eu não lembro, não era companhia, estava montando a banda da Lourinha. Loirinha. Que era o Ari. O Ari. Né? Mas, assim, o que eu aprendi na minha vida musical de todos esses anos? Você tem que ter identidade. Então, me fizeram uma proposta para entrar na Lourinha e queriam que eu cantasse como a Joelma. Queriam que eu dançasse como a Joelma, sendo que o meu timbre de voz é totalmente diferente da Joelma. Sim. Né? Minha voz ela é médio grave, eu tenho uma voz mais grave, mais pesada. Eu canto tons mais baixos, né? Quem escutar as minhas músicas, as músicas da Cheiro Verde, vai ver a diferença. É totalmente diferente. Como é que eu ia cantar igual a Joelma? Ela tem uma voz, a voz dela é única. A minha voz também é outra. Né? Então, meu estilo não é igual dela. Né? Então, eu não ia mudar o meu estilo para ser uma cópia da Joelma, ou tentar imitar a Joelma. Eu acho isso uma perda de tempo. Então, eu não aceitei. Inclusive, eu entrevistei a Sheila, né, que foi a primeira cantora da banda da Loirinha, hoje é Sheila da Swing do Pará, e ela disse, para mim, o que não deu certo, a falha do Ari, na época, foi que ele queria que eu fosse uma segunda Joelma. Exatamente. E ela fazia a cópia da Joelma por pedido dele. Sheila falou isso pra mim, né, aqui na live. Isso, exato. Então, não tem como, entendeu? Cada artista tem uma identidade. Não tem como você querer imitar outro artista. Né? A Joelma é única, eu acho ela assim, uma one-woman show. Showwoman, né? Porque ela tem um pique de palco, ela dança muito, né? Tem uma voz única, você escuta qualquer música, você sabe que é ela que está cantando. Então, eu tenho um respeito muito grande por ela, né? E ela é uma pessoa e o outro rapaz lá é outra. Exato. O problema todo era com ele, não com ela. Né? Tenho contato com ela quando a gente se encontra nos locais aqui em Belém, que a gente já fez programas, já se encontrou em bastidores. Até mesmo quando eu estava em São Paulo, quando a gente se encontrou no camarim do programa do Leão, ela sempre maravilhosa, me cumprimenta, fala comigo. A gente fez um evento aqui em Belém. Ela, quando chegou no camarim, no local, mandou chamar a gente, mandou me chamar, mandou chamar as outras artistas. E a gente foi lá, bateu foto, conversou, né? Rapidinho, trocamos uma ideia. E assim, ela
tem o sucesso dela, né? E a gente tem que respeitar, eu acho ela uma super profissional e tenho admiração pelo trabalho dela, assim, com certeza. O Pará é muito rico. A musicalidade do paraense em si ela é muito gostosa e tem muitos artistas. Inclusive, ontem eu entrevistei o Kelvin Maldonato, esse menino que está despontando aí, a história dele é Querido, participei da live dele. incrível. Ele, assim, eu acho que é um menino que vai acontecer, porque ele tem muita coisa boa para mostrar. Muita, muita coisa boa. Ele é um Né? super talento, dedicado, assim. Ele quer fazer o trabalho dele, a identidade dele diferente. Isso é muito importante, né? E eu acho que ele tem um futuro aí bem legal. É. Né? Com Inclusive, certeza. o Rafael está falando aí em relação a Manu Batidão. Manu Batidão mudou para o sertanejo, né? Eu até entrevistei ela já também. Uhum. A Manu tá cantando sertanejo. Assim, ela canta sertanejo, mas também ela não larga o Tecnomelody No aqui, Melody. né? E eu acho a Manu também uma super talento, canta muito, tem uma voz linda, né? Admiro, respeito o trabalho E dela não é paraense, também. né? Eu achava que ela era paraense, ela é alagoana. Não, ela não é paraense, mas ela veio para cá e conseguiu ter o êxito e apareceu aqui, né? É. Então, acho que ela deve ser muito grata ao nosso estilo, à nossa música. E agora ela está no sertanejo, né? Sim. E assim, eu acho ela também uma super profissional, assim. É verdade. Não tem que Inclusive, falar. Eu não tenho problema com ninguém, com nenhuma cantora. Não tenho problema de nada. Eu respeito todas. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar e a gente precisa fazer o nosso trabalho e dar o nosso melhor para o público. Quem tem que decidir é o público, não somos nós, né? É ele que escolhe. Então a gente tem que fazer o nosso melhor e fazer o que a gente ama. Eu amo o que eu faço. Eu vivo de música desde criança. Comecei a cantar com 13 anos de idade e essa é a minha profissão, né? Então, quando eu subo no palco, quando eu preparo um show, quando a gente vê uma música, eu penso no público, sim, né? Esse é o nosso presente para o público, né? Eu verdade. acho que é o que é mais importante. Ô Ellen, com tantos anos de estrada, quando foi o momento que você viu que a banda tinha caído na graça do povo? Que vocês disseram, caramba, conseguimos chegar a um patamar diferenciado. Olha, eu acho assim, um momento que me marcou muito foi quando a gente viu que a música da banda estava em primeiro lugar nas rádios FMs de Belém, né, na época. E eu disse, caramba, que coisa bacana. E depois disso, quando a gente viu, quando a gente tocou nas casas de show que eram consideradas classe A, Sim. e que não entrava o brega. E a gente tocou nessas casas e lotou. E ver a galera cantando as nossas músicas. Isso foi maravilhoso. Né? Então, depois disso, só foi bênçãos, assim, muitos shows. Depois a gente começou a ir para o estado do Amapá, logo em seguida, que é nossa segunda casa. Né? Macapá nos abraçou de uma maneira imensa. Então, assim, fiquei muito feliz, assim. Tem tantos momentos maravilhosos, sabe? Que legal. Desses 26 anos aí, que é até difícil a gente escolher. Participei de um quadro no Fantástico com o Vanderlei Andrade, com a Gabi Amarantos na época. Eu não lembro o ano. Eu postei até, tem no meu feed, no meu Instagram, tem lá essa filmagem desse primeiro quadro que a gente apareceu no programa a nível nacional, que foi no Fantástico. Depois disso, eu fiz também mais um outro quadro no Fantástico com Maurício Kubrusli, né? E depois Maurício Kubrusli, a gente já fui para Ana Maria Braga, que a gente já foi no programa dela lá na casa, no Rio de Janeiro, né? E o da TV Gazeta. Estão perguntando aqui se você que descobriu o Flavinho Miranda como cantor. O Sebastião tá perguntando. Sim.
foi a gente, o Sandro, que é o meu empresário, meu sócio de anos, é o meu ex-marido, mas hoje a gente é sócio, é empresário, temos um trabalho. E na época fomos nós que descobrimos ele cantava numa banda menor, aqui em Ananindeua, né, pertinho, Sim. área metropolitana. E vimos ele cantando e o Sandro gostou, disse, Paty, tem um menino bacana para botar na banda, junto com o Marcelo. E o Flávio era bem novinho também, né? Eu tinha, na época, eu estava com 23 anos, 22 já, desculpa. E aí o Flávio tinha uns 19 por aí, 19 anos. E a gente fez um teste com ele, e aí ele ficou na banda, aí cantou comigo anos, assim, é um mano, é o meu irmãozinho do coração, que eu amo de paixão. Nossa. Temos uma amizade maravilhosa, gosto muito do Flávio. E, assim, poxa, eu conheci, tenho tantos amigos nesse meio, sou muito grata a todos que passaram pela Cheiro Verde. Ellen, hoje, tantos anos, são quantos anos já de Cheiro Verde? 26? 26 anos. Tantos anos se passaram. Vocês aí na estrada. Sabemos o quanto, gente, como nesses 26 anos, quanta gente veio, quanta gente foi, quanta gente sumiu, quanta gente explodiu, quanta gente achou, você achou que ia acontecer e não aconteceu, quantas pessoas achou que não ia dar em nada e deu em muito. Sim. Só vocês sabem exatamente tudo que vocês passaram para chegar até onde estão hoje. Olhando para aquela Ellen, lá do iniciozinho, que tem a banda montada pelo pai. Só você sabe, alegrias e tristezas. Quantas vezes sorriu, quantas vezes chorou, Sim, quantas vezes se decepcionou e quantas vezes se orgulhou. O que você diria para aquela Ellen agora, que ela não sabe de nada que vai acontecer, por tudo que ela vai passar para chegar até aqui, onde nós estamos nesse momento agora? Ela Sim. não sabe de nada, mas você está agora olhando para ela e só Sim. você, Deus, sabe tudo que ela vai viver. O que você diria para ela agora? O que eu ia dizer, ia falar, minha filha, tenha muita força, tenha muita fé, muita garra, porque o negócio não é fácil não, viu? Não desista, mas siga no caminho do bem, siga fazendo a sua música, sem prejudicar a ninguém, porque a gente consegue, por mais dificuldade que a gente passa, se fecha uma porta, mas Deus sempre é maravilhoso e abre uma janela pra gente. Amém. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Eu digo isso com toda a convicção da minha vida. Já passei por momentos muito difíceis, mas Deus nunca me abandonou. E eu acho que quando a gente faz as coisas com coração e no caminho do bem, as coisas vão fluindo, por mais difíceis que sejam, né? A gente tem muitas dificuldades no nosso caminhar, e isso independente da profissão. Pode ser cantora, pode ser uma médica, pode ser uma delegada, pode ser... Enfim, né? Dificuldades todos nós encontramos. E cabe a nós escolhermos o melhor caminho. A gente pode ir por um caminho que a gente acha que é mais fácil, mais rentável. Mas será que lá na frente você vai ter sossego? Será que vai ter valido a pena você ter ido por esse outro caminho que não era tão certo? Então, eu penso muito dessa forma. Eu prefiro devagar e sempre. Eu acho que é o certo. Ellen, a pandemia não foi bom para ninguém. Mas eu costumo dizer que foi um aprendizado, esse isolamento. Que aprendizados você tirou com tudo isso que o mundo veio acontecendo? Gente, como aprendizado, eu acho que eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito de estar em casa. E eu fiz a minha casa a minha fortaleza, definitivamente. Né? Como aprendizado, eu acho que a gente tem mais amor ao próximo de fato, e de fato se preocupar com o próximo, a gente deixar muitas vezes de olhar apenas para o nosso umbigo. Né?
Você pensar no próximo, tipo, a campanha está aí, as eleições estão aí. Você pensar, esse candidato vai ajudar o povo, porque eu sou povo, né? Vai ajudar de fato eu votar nele? O que ele quer? O que ele vai beneficiar? Porque somos nós que pagamos o salário deles, né? Então, eles têm que trabalhar e agir corretamente em benefício do povo. Então, assim, não pensar disso, eu vou fazer campanha para esse aqui porque ele está me pagando uma ponta, porque ele vai me beneficiar nesse momento. Mas e as pessoas ao meu redor que precisam, né? Que precisam de uma assistência no SUS, que precisam disso e aquilo, ele vai cumprir o papel dele? Tá entendendo? Então, essa pandemia me fez ficar neutra por completo com relação à política. Antes, eu trabalhei para políticos, porque me pagavam o meu cachê, né? Na época de showmício e tudo mais. Mas hoje eu tenho uma outra visão com relação a isso. A pandemia me despertou isso, muito. E a união dos artistas. A gente cobrar os nossos direitos. Porque a gente tem direitos que a gente não conhece até. Né? Olhar mais para o próximo. Eu acho que essa foi a minha maior lição. Olhar para o próximo de uma maneira fraterna. Que massa. Ellen, eu quero te agradecer por esse bate-papo incrível. Quero agradecer a cada pessoa que veio aqui, que ficou com a gente até o final. Obrigado de verdade. Como eu falei no início, é uma honra ter você aqui, porque Cheiro Verde é uma banda, podemos dizer que é a banda mãe do brega, que começou, pelo menos que deu o primeiro pontapé. E muitos artistas aí do Pará, principalmente aí do Pará, falam muito bem de você, falam da pessoa incrível que você é, da humildade de ser humano e artista que você é. Ai, obrigada. Fico feliz. Fico feliz. Eu acho que o nosso papel é esse. Eu acho que a gente tem que, como artista, a gente tem um papel muito grande, né? Nós somos formadores de opinião e a gente precisa passar para o público, né? Verdade. Quando a gente está no palco, a gente tem que demonstrar isso para o público. Eu acho muito importante. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que eu tenho uma história muito, muito bonita com a música paraense, com o brega, que é uma história que vem do meu pai, que eu tenho um grande orgulho e uma gratidão imensa, que ele foi um homem que, apesar de não ser músico, não ser cantor, mas ele sempre abriu as portas para os artistas do Pará, né? Sim. Banda Calypso começou no Xodó, tocou no Xodó, Beto Barbosa, né? A Cheiro Verde, tantas outras bandas daqui, né, que passaram pelo palco do Xodó. Então, eu tenho muito orgulho disso. E eu sou muito agradecida. E eu acho que eu me manter na música e ter esse posicionamento, eu devo muito ao meu pai, que sempre me ensinou a gente trabalhar com respeito ao próximo. Eu acho que é importante.